Pronto. O Glorioso é tema indireto aqui da pauta da Série A, né? Porque o que era chatinho já é bem chato, né? Já é bem preocupante. Aquele discurso de deixa a Libertadores para lá vai ganhando vozes, né? Justamente às vésperas do jogo mais importante da Libertadores para o Fortaleza, um dos jogos mais importantes da história do Fortaleza, esse Alianza e Fortaleza, na próxima quarta-feira, 11 da noite. Mas o fato de ter um ponto no campeonato, na Série A, está tirando o sono dos torcedores de Fortaleza. E acho que agora já é até mais sincero o sentimento de, sabe? Eu acho que tão mais, a preocupação já é maior. A vitória contra o Fluminense talvez já seja mais comemorada do que a vitória contra o Alianza, Minhoca, para o torcedor de Fortaleza. Sim, eu já vi comentários hoje que era o momento do Fortaleza na Série A tá tirando até um pouco do interesse do momento histórico de estar jogando Libertadores. Porque o cara olha ali pro se ganhar da Alianza Lima, ok, mas se não vencer o Fluminense, o que é que vai adiantar, né? Tá mais preocupante realmente a situação da Série A. A gente falou ontem também na live, né, que o campeonato ele tá maluco. Eu mesmo, antes de começar o jogo, fui perguntado na rádio ontem, eu falei assim, cara, sinceramente, assim, essa Série A é só o Santos que tá escapando. Só que aí eu não sabia que o Goiás ia conseguir aquela vitória de Goiás, né? Aquela vitória onde menos se espera. O Goiás foi lá vencer o Santos. E como todo mundo tá ganhando ponto em cima de todo mundo, a grande questão é que o Fortaleza não consegue ganhar ponto em cima de ninguém, a não ser o São Paulo, como ganhou na semana passada. Então, os adversários também que o Fortaleza enfrentou, nenhum deles fez assim uma grande partida, mas o Fortaleza, nos jogos que fez, sempre cometeu um erro grosseiro, né? Em muitos bola parada, sobra de bola, de escanteio. Foi assim para o Cuiabá, foi assim diante do Botafogo, foi assim contra o Corinthians, no gol que tomou, no escanteio batido rápido. Então é um time que está muito desatento, que era algo que a gente falava até mesmo ali na época da Copa do Nordeste, do Campeonato Cearense, aquela coisa do tá jogando com o freio de mão puxado. Não, o Fortaleza tem mais a oferecer, e na verdade não era bem isso. É um time que ainda está bem acomodado. Deu para ver, Fred, assim, dá para ver, na verdade, em muitos jogos, que o Fortaleza, na verdade, ele não entende o que está acontecendo. Por exemplo, no jogo contra o Botafogo, né, que a gente está falando do Glorioso, o jogo estava mais para o Fortaleza, sai na frente do placar e o Fortaleza parou de jogar. Parou, simplesmente. Tudo bem, Botafogo, pode ficar agora com a bola, vai ganhando confiança, vai ganhando, e aí o jogo muda, né? O Não é Fortaleza um foi ter pouquinho, não é um pouquinho desse Fortaleza de 22, desde a Copa do Nordeste. Tá bom, se a gente tocar a bola a gente é melhor e o time não vai fazer nada. Tá isso. Tá exatamente isso. E a impressão que eu tenho, eu falei ontem também na live, o jogo do Corinthians ficou com aquela sensação, caramba, o Fortaleza podia ter feito 2, 3 no Corinthians naquele primeiro tempo. Mas eu até falei, agora eu começo a me questionar. Se o Fortaleza faz o primeiro gol no Corinthians, se tivesse feito, eu acho que o Fortaleza tinha parado. Porque é quase como um modus operandi mesmo dessa equipe, de não saber segurar um resultado, cometer sempre uma falha, até mesmo quando o jogo está ali no 0-0 às vezes comete falha. Então se torna preocupante. O Fortaleza tem elenco melhor do que boa parte das equipes que estão acima dele? Tem. Mas se não tiver a mentalidade do que apresentou contra o River Plate, do que apresentou até mesmo contra o Corinthians ali no primeiro tempo, mas de maneira muito mais focada no jogo, não tenho dúvida que vai. Eu acho até, se eu fosse palpitar hoje, o Fortaleza vai ficar pelo menos metade, no mínimo, metade desse primeiro turno nessa situação, de zona do rebaixamento. Não acho que no curto prazo, claro, pode acontecer, vence o Fluminense, vence o Juventude. Tem um desenho de tabela para isso agora, e né? depois tem um clássico. Pode acontecer de vencer os 3 jogos que vai ter aí como mandante. A e aí a sequência, na chave verdade, virar. é 5 e 6, né? Assim, é o recorde do Fortaleza. 5 e 6. 5 e 6? Como assim? 5 e 6. A Fluminense em casa, Juventude em casa, Ceará em 5 casa, em casa. Flamengo.
Então, sim, 5 jogos em casa. Não, Minhoca não estava entendendo que era 5 e 6. Desculpa, que era 5 pontos em... Não. Dos 6 próximos jogos, 5 no Castelão, sim. 3, e o que é fora é o Flamengo, ou seja, um descarte. Porque, veja só, para ser fora, você está usando quase o descarte, porque era muito pior se fosse o Flamengo em casa, isso, e de repente, tá entendendo? O Avaí fora. E o Goiás fora. No caso é o Goiás em casa, o Flamengo fora, ou seja, o jogo mais difícil, o que é para descartar um, é justamente fora de casa, e todos os jogos em casa são pontuáveis. Então, assim, apesar da situação do Fortaleza, que a gente comentou ontem, mas apesar da situação, esse é o recorte. Veja só, se passar por esse recorte sem reagir, aí, meu amigo... O momento é esse, né, Cássio? Tipo assim, Copa do Brasil parou, só vai ter agora no final de junho, já para julho. Vai ter a Libertadores, esses 2 meios de semana, esse meio de semana agora e o próximo, e depois só Série A. Então, nesse momento, se você não se recupera, aí você já passa a ser uma equipe com potencial. Perder do Alianza quarta-feira. Mais combustível na fogueira da crise ou alívio? É mais focar em mais combustível, né? Agora, claro, traz um pouco... Pode ser alívio, porque veja só, eu tô trazendo aqui o tom do que eu tô lendo. E cada vez mais tem sido comum pessoas falando nessa linha. Se isso acontecer, vai assim, não, agora... Já que acabou realmente Libertadores, então vamos agora focar na Série A. Só que não é pelo fato de focar na Série A que o Fortaleza... Porque se perder quarta, acaba talvez pontos. Até Sul-Americana, né? Sul-Americana fica muito em risco também. Porque queira ou não, a situação do Fortaleza, mesmo perdendo pro Alianza Lima, não é que agora vai focando na Série A que as coisas vão melhorar. O Fortaleza, até em muitos jogos que joga bem... Por exemplo, quando enfrentou o Alianza Lima pela Libertadores na Arena Castelão, o jogo estava todo para o Fortaleza e o Fortaleza deixou empatar uma partida que parecia muito tranquila. E conseguiu a vitória, sabe, naquele jeito ali, sabe? Então, é uma equipe que ainda, em campo, não conseguiu ter a cabeça no lugar. Então, esse, para mim, é o ponto principal que o Fortaleza precisa recuperar nessa sequência agora que vai ter, principalmente com esses muitos jogos jogando na Arena Castelão. Mas eu não acho que o Fortaleza hoje ele tenha apresentado uma garantia de melhoria, sabe? A cada jogo que passa, tá vendo uma melhoria e tudo mais, ainda é muito incerto esse Fortaleza. Agora, um ponto que eu ia destacar também é que eu falei ontem, né? Que a gente teve Fortaleza, a 14ª equipe que largou com 5 jogos, com 1 ponto apenas conquistado. Curiosamente, a gente teve mais equipes escapando do que caindo com esse começo ruim. 8 equipes escaparam, incluindo o América Mineiro do ano passado. O América Mineiro largou muito mal e terminou na zona de pré-Libertadores, mas lembrando, né, o Cássio até lembrou ontem do caso do Vitória, o América Mineiro do ano passado fez a 2ª melhor campanha do segundo turno. A 2ª melhor campanha. Então não é que você, tipo assim, então vai lá e faz a 2ª melhor campanha do turno. Né? É justo você olhar e olhar um clube de um porte menor do que o seu, o América Mineiro é menor do que o Fortaleza, em torcida incomparável e assim, em história também, mas é um clube de Belo Horizonte, que é um centro importantíssimo do futebol e que vive um momento de, assim, sua grande campanha dos últimos 40 anos na primeira divisão. Mas você olhar esse time com essa campanha, que é igual a sua, e esse time foi bater na Libertadores, você tem o direito de falar, dá para recuperar, mas, e pode recuperar até se espelhando nisso. Mas não, mas é o cenário de exceção, pô, assim. Na hora que você começa a se espelhar nas exceções, tipo, é como o Minhoca tá falando, se todo mundo que fizesse assim, ó, pô, fica tranquilo, pô, de 10 times que fizeram isso aí, só um caiu, tal. Mas você já coloca que você já vê que já é dividido. E o que foi bater lá em cima, porque a gente tá falando de escapar. O América Mineiro, ele foi muito mais que escapar, ele foi bater na Libertadores. Aí esse vai fazer o vice-campeão do retorno. Então, assim, antes de ganhar o primeiro jogo, já tá pensando numa campanha de ser vice-campeão do retorno. Então, é uma exceção. É uma exceção. Então, assim, é justo olhar por isso? É justo, mas, assim, é porque o futebol é feito de esperança, é feito de exemplos, de você seguir. Mas, ao mesmo tempo, a história do Fortaleza não é a mesma história do América Mineiro. Não, e, por exemplo, a melhor recuperação dessas 3 equipes é a do Corinthians de 2012, que naquele começo de campeonato
estava envolvido com a própria Libertadores. E o América Mineiro não estava envolvido. Isso, o América Mineiro não estava envolvido nada. O Fortaleza está envolvido. Então, assim, só isso já faz com que a história do América e do Fortaleza seja diferente. E o caso, e aí o outro lado, né, que não tem a ver com essa só um ponto em 5 jogos. O caso do Grêmio, né, que é o outro exemplo, né? O exemplo do time que tinha lá, não, ainda tem muito tempo, tem mais elenco e não sei o quê, e acabou caindo. Então, assim, eu acho que o Fortaleza ele tem potencial a recuperar. Obviamente, ele tem potencial a recuperar. Agora, até lá, e por isso que uma coisa que a gente não debateu ontem, né, Cássio, que eu cheguei a falar. Eu acho que a vitória ontem do Juventude foi boa para o Fortaleza. Foi boa para o Fortaleza e também para o Ceará, né? Porque também está na zona de rebaixamento. Por quê? Quando a gente falou no nosso áudio guia que Avaí e Juventude eram Minardes, quando você vê uma Minarde lá na frente, inexplicavelmente, como o Avaí está lá com 10 pontos, é fundamental que no duelo entre Minardes, a Minarde mais fraca vença a Minarde que está lá na frente. Então, eu acho que nesse aspecto foi o ponto que eu queria destacar ontem, que eu acabei não falando. Eu acho que a vitória do Juventude ela foi boa para não deixar o Avaí cada vez mais... Eu acho que o Avaí vai ficar boa parte desse primeiro turno ainda sendo um time chato. Tirando o ponto onde não é para tirar. Para quem não viu a live ontem... É melhor o Avaí parar. Porque para quem, não viu a live ontem, o meu contraponto a isso é que eu concordo com essa análise de Minhoca, e mesmo que a gente tenha falado que essa questão das Minardes e tal... Mas ela é a longo prazo, de Minhoca, né? Hã? É o quê? Essa análise de Minhoca ela é muito a longo prazo. E o Juventude escapou. O Juventude, ele não é um time que está vindo da segunda divisão. Ele não é um time que está vindo da segunda divisão. Não vai ficar lá em cima, né? E que você não tem... Pô, será que esse time é capaz de fazer isso? Não é o caso. Esse time fez isso ano passado. Então, é o que eu falei ontem. O resultado bom era o empate, porque qualquer vencedor seria ruim. No caso do Avaí, faria com que o Avaí ficasse quase inalcançável. E no caso do Juventude, você dá vida a um time que, embora seja um candidato seríssimo, até porque alguém tem que cair, 4 times têm que cair, mesmo se o Campeonato Brasileiro tivesse 20 timaços, 4 seriam rebaixados, não tem como ser diferente disso, mas esse time escapou já. A gente está entrando em junho agora, é época que neva lá em Caxias do Sul. É chato para o meu amigo, veja só. Os caras do Flamengo vai chegar. A gente está chegando no momento do ano que caiu o Grêmio e não caiu eles, Cássio. Caiu o Grêmio e não caiu eles no ano passado. Exatamente. Né? Já chegando um momento do ano que jogar em Caxias do Sul é insuportável. Como eu falei, o Grêmio caiu e os caras não caíram. Então, qualquer resultado era ruim. E no caso do Juventude, dar vida ao Juventude, por exemplo. E agora, a gente Minhoca falou do longo prazo, eu falo do curto prazo. Se o Juventude tivesse perdido, já era aquela largada caótica, que você já com cara de rebaixado, que você vai trocar, que só operando um grande milagre, que é como aconteceu no passado, que você não escapa. Esse time agora, que ao ganhar esse jogo do Avaí fora de casa, o que é que acontece no curto prazo? Daqui a 2 rodadas, esse time está no Castelão. E seja qual for o resultado da próxima rodada, daqui a 2 rodadas, o Juventude vai estar a 220 volts nesse jogo contra o Fortaleza. Ele poderia não estar, já poderia estar daquele jeito, sem treinador, jogador assim. Mas aí, Cássio, o que eu vou pegar uma fala do Fred do ano passado. O time no primeiro turno, ninguém está jogando toalha ainda não, entendeu? Ninguém está jogando toalha. O Juventude olha para o Fortaleza nesse jogo na Arena Castelão, se o Fortaleza não sai do Z4, ele vê uma oportunidade tal qual ele viu para o Avaí. O Avaí lá em cima, entendeu? Então, mas ao ganhar, a oportunidade fica maior, Minhoca. Eu sei, mas o Juventude não vai fazer, esses jogadores que estão lá... também dá mais tranquilidade, dá mais tranquilidade. Dá mais tranquilidade. Mais tranquilidade dá. Até, por exemplo, para administrar o empate. Eu acho que pesa muito aí. Talvez o Juventude chegasse lá ponto a ponto ali com o Fortaleza, e talvez até chegue, né? Porque o Fortaleza tem jogos... Tem só os do Fluminense, né? Antes disso, né? Mas se ganha, já dá encostada, né? Se o Juventude não vencer. Mas o Juventude já vai trabalhando esse empate lindamente. Sim. Talvez se ele tivesse sem esses 3 pontos do Avaí, ele tivesse aquela coisa de, tem que vencer porque tem que arrumar uma brecha para tentar vencer. Não dá aquele conforto do empate. Ele precisaria andar, e ele agora não precisa andar. O Juventude tem 2 derrotas em 6 jogos. E perfeito, ele só precisa ficar, né? Ele precisa ficar. Ele não precisa deixar ultrapassar. É porque, assim, queira ou não, para o Fortaleza, vencer o Juventude é fundamental. Vencer o Juventude...
O Juventude vai pegar o Palmeiras agora, vai me apanhar. O Juventude vivo ou morto, o Fortaleza, para tentar se recuperar, tem que vencer o Juventude. De toda forma, entendeu? Jogando bem, jogando mal, se está numa situação boa, ruim. Se o Fortaleza se desandar, se perder para Colo-Colo e se perder para Alianza Lima, o Fortaleza tem que ganhar do Juventude em casa, independentemente da situação que esteja mais ou menos pressionada. Mas esse, para mim, é o ponto principal. Segurar o Avaí era fundamental, eu acho. Segurar o Avaí. Eu assisti Fortaleza, eu assisti Botafogo e Fortaleza. Eu não assisti Fortaleza, Vitória e Fortaleza. E vi assim a torcida do Oi? Nada, não teve nada no jogo de Vitória e Fortaleza. Então, mas eu vi muito torcedor do Fortaleza usando esse jogo para, tipo, sentenciar destino de jogadores. Tipo, esse cara foi mal nesse jogo. Desculpa. Teve a chance, jogou nada. Não merece mais jogar. E desde então, desde aquele jogo, eu tenho visto um tom, o próprio Luca, um tom maior relacionado a reforços, a elenco, a dispensar quem não presta, né? Fala de Vargas, fala de jogadores Robson, os caras que não estão rendendo. O quanto o termômetro está aumentando para o elenco, eu não sinto nada ainda para Vojvoda. Eu vejo comentários muito perdidos ali em relação a Vojvoda. Eu sempre uso como termômetro o seguinte: termina o jogo, eu vou lá no Twitter de Fortaleza, vejo a resposta dos torcedores. Eu sempre tento usar esse termômetro sincero ali do momento, dos torcedores se relacionando com o próprio clube. Algo aconteceu em relação ao elenco, né? Esse início de Brasileiro já deu uma estremecida na visão da torcida para o elenco. O que faltaria para chegar no treinador? Né? Essa sequência ruim que a gente desenhou aqui, chegaria? Eu acho que o contexto Vojvoda, ele nunca é de... não, vamos tirar o Vojvoda. Eu não acho que teria que acontecer tragédias altíssimas, assim, de... O que aconteceu ali naquele momento da Série A do ano passado, quando foi até goleado pelo Ceará, né? Ali foi talvez o último momento que, talvez vai perder a vaga da Libertadores, né? E tanto é que até o Ceará estava... Muita gente até falava, até o Celso me perguntou na época, você acha que o Ceará vai passar o Fortaleza? Eu até falei, não, acho que não, por conta da tabela. E naquele contexto, o Fortaleza tinha muitas baixas no elenco. Hoje não. Hoje o Fortaleza, ele tem muitos jogadores que não estão rendendo tão bem como no ano passado, Fred. Jussa caiu de rendimento. Benevenuto, que também foi muito bem na temporada passada, caiu de rendimento. Crispim, que foi muito mais efetivo. O Tinga também, depois da lesão que voltou. O Robson, mesmo com todas as contestações que a gente fazia, está muito mais ressaltado a falta de qualidade. Vargas, que talvez hoje é o jogador tecnicamente pior do Fortaleza, facilmente, assim, ele não jogou bem contra um Vitória bem desconfigurado, contra um Caucaia, também muito ruim, e mesmo assim, era um jogador melhor na temporada passada. Então, quando você vê uma queda de rendimento geral de atletas que foram importantes na temporada passada, isso gera dúvidas nesse médio e longo prazo. E também Vojvoda acaba escolhendo esses jogadores às vezes, né? E aí, queira ou não, a crítica agora recai sobre ele. Não a ponto de tirá-lo, mas o porquê que ele anda fazendo determinadas escolhas e por que alguns atletas não estão de novo crescendo na mão dele, já que ele tinha feito isso na temporada passada. Não vencer Fluminense e Juventude elevaria um quanto essa... Deixaria pressão pro jogo? Assim, pressão obviamente, mas ele poderia ir a perigo pro clássico? Muito, né? Assim... Ele, o emprego já a perigo. Eu acho que a pressão ia cair... Eu não sinto ainda. Eu acho que, assim, conhecendo toda a lógica como isso acontece por aqui, né? Haveria uma pressão, o pessoal reclamando do Vojvoda, talvez poderíamos ver uma chave virada desse cenário que você está falando. Sim, a chave virada, acredito que viraria. O que seria essa chave virada? O Arena Castelão possivelmente criticando o Vojvoda. Algumas vaias, coisas desse tipo, burro, alguma coisa desse tipo. E aí chegar aquela situação de o presidente, o Marcelo Paes, vindo a público, dizendo que estamos vivendo um momento e com o apoio da torcida é que a gente vai sair dessa. Então, vamos reforçar quando a janela abrir. O pior cenário que você descreveu aí, que é exatamente não vencer nesses dois jogos, indo para o Clássico e não vencer no Clássico, aí eu acho que a gente teria esse cenário desenhado. O presidente vindo a público, pedindo apoio, pedindo mais dos atletas, que não sei o quê, a maratona de jogos atrapalhou,
que a competição também, a Libertadores tirou um pouco do foco, e agora as atenções, porque é como eu falei na semana passada, lembra? Depois que terminar no outro meio de semana a Libertadores, a gente vai ter agora só Campeonato Brasileiro. E eu acho mais que a acelerado, vai ser essa. sem a semana no meio, só para deixar claro. Aí a cada jogo que vier, o jogo que ele não vencer se torna cada vez uma pedra a mais para uma situação que possa fazer essa mudança que hoje não aparenta. Uma demissão do Vojvoda. E pode até ser bom para o Fortaleza, né? O fato de não serem espaçados os jogos, porque se tiver que reagir, reage mais rápido, né? Não prolonga tanto lá embaixo. Agora, se for pelo caminho inverso, naturalmente, a situação se multiplicaria. Para o Ceará, Minhoca, a temperatura melhorou muito, né? Pós-Flamengo, porque esse sim tem todos os desfalques do mundo, né? Deu uma respirada, todo mundo saiu do Castelão comemorando, né? E eu ainda vejo os espólios daquela vitória, né? O clima é bom. O General Cabarreiro, pro jogo de daqui a pouquinho, esse é de onde tem que jogar, Elhô, né? O General Cabalheiro, corrigindo outra vez. Cabalheiro. O General Cabalheiro vem em reserva, né? Então, assim, aquela lógica do saldo, aquela chaminha, aquele diabinho do saldo, voltou aqui pro ombro, né? Disse, meu irmão, vem reserva, o jogo é terça, a gente só joga sábado, dá para ir com força máxima, que o Ceará não tem muito, mas assim, não tem. Eu sou o diabinho, viu? Eu tô pro 5-0 nessa terça-feira, 6-0, para poder perder do Independente, viu? Eu não sei porque o Ceará também não é de, assim, não vai ter o Vina, né, que é um dos jogadores mais importantes. Vina se machucou. Aí você vai ter ali o Zé Roberto, vai ter Medoça, Lima, Eric, que também não é de fazer tanto gol. Então, assim, tem uns poréns. O Cássio tá indo de alguma coisa aí. Que é uma coisa completamente diferente. Pode seguir. Ok. Vai. Mas, assim, Fred, o sentimento é positivo pelo contexto. Mas o torcedor do Ceará também não pode também ficar tão animado, não. Entendeu? Assim, animado pelo que foi todo o contexto da partida. Todas as adversidades que teve durante aquele jogo, a gente gravou no sábado falando do que foi aquela partida, né? Mas, quando você olha que o Ceará teve um bom desempenho, uma postura muito boa contra Palmeiras e Flamengo, e contra Atlético Paranaense, contra Botafogo e contra Bragantino não conseguiu apresentar isso, aí é onde fica aquela situação. Será que esse time só consegue apresentar? Então, o próximo bom jogo do Ceará vai ser contra o Atlético Mineiro. Tem que estar acuado para tal, né? Pois é, tem que ter muito medo para saber lidar com a partida, entendeu? Então, eu quero ver mais partidas do Ceará em outros contextos, porque no primeiro tempo contra o Bragantino foi algo tenebroso, no segundo tempo contra o Botafogo parou de lutar, o time porque caiu. O Ceará, esse sim, tem tendência de 0 a 2 pontos, né? Tendência, até chegar ao clássico, né? Esse tem tendência de 0 a 2 pontos. Pois é, mas aí é que tá. Se conseguir fazer o algo a mais, como conseguiu fazer diante do Flamengo, diante do Palmeiras, sim, ou seja, conseguir vencer, porque o jogo não vai ser lá na Vila, né? Vai ser na Arena Barueri contra o Santos. E depois contra o São Paulo, você conseguir um resultado positivo, aí eu acho que essa chave de fato vira. Então, assim... Não, aí total, né? Mas eu tô aqui no seguinte cenário. Você consegue um empate contra o Flamengo e logo na sequência você consegue uma vitória. Eu acho que o Ceará está precisando de uma vitória, principalmente contra um time fora e sair desse Z4. Porque quando tiver no Z4, com as lesões que tem no elenco... Concordo. Entendeu? Mas eu vou trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou pro Fortaleza, tá? Cenário ruim. Certo. A vitória, obviamente, o cenário ruim. Que eu tô chamando de cenário ruim até 2 empates que nem são ruins. Eu acho que se dá 2 empates, você tá matematicamente ruim, mas moralmente bom. Mas vamos ali pro Ceará volta com 1 ponto dessa viagem. E pro cenário ruim do Ceará é o seguinte: o Fortaleza ultrapassou. Fortaleza ganhou os 6 pontos em casa. Pode haver essa situação para Dorival, que a gente falou para Vojvoda? Não. Não, né? Se ele for ultrapassado pelo Fortaleza e o Fortaleza abrir distância no clássico. Quer dizer, peraí, agora eu pensei 3 segundos e agora... Porque assim, porque de vez em quando o Chega no clássico 7-7, tá?
Nesse momento o Ceará tem 4, né? Sim. Não, 7-7 não. Chega 7-5. Fortaleza. Aí o Fortaleza ganha o clássico 10-5. 10-5, né? Eu não acho, Porra, eu eu não acho que acho que Eu acho que Dorival racha no meio. eu acho que o Dorival tá assim, Dorival ainda tem alguns questionamentos, o torcedor questiona algumas escolhas e tudo mais, mas cara, a pressão tá muito, muito, muito em cima da. Eu acho mais fácil acontecer uma. E aí eu acho que não sei se o torcedor do Ceará se animaria muito com essa informação que eu vou falar agora. Não é nem informação, né? Com essa simulação que eu estou imaginando aqui. Robson de Castro dá uma licença do cargo do que propriamente. Eu acho que a turma vai meter uma pressão danada se isso acontecer Gigantesca, né? para Robson se afastar. Tipo assim, Eu o só. pessoal não aceitaria mais ele ali na frente do comando. O que eu fiz aqui, Minhoca, esse exercício com você, essas perguntas, foi justamente para a gente mostrar o que está em jogo até o clássico. Eu acho que esse é o X da questão, né? Tem muita coisa em jogo até o clássico, e clássico é foda, né? O clássico tem momentos e momentos para ter um clássico. Esse está se desenhando assim. Um clássico Guerra civil, pô. sem, Guerra civil. sem margem para oxigênio, É. assim, dizendo assim, ó, um movimento de xadrez que interfere demais no outro, assim, né? Não tem, e um 0-0 caótico para os dois. Eu acho que o desenho tá muito por aí, tá?